Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui disfarçados para o 6º episódio da primeira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, chegamos aqui com esse episódio ao final da primeira metade desta temporada inicial. E temos um episódio bastante interessante porque visita uma certa característica, uma certa abordagem, que é exatamente, dar uma olhada numa espécie específica. Sim, temos a grande espécie já aqui presente, bem analisada, digamos assim, que é os Moclans, na figura do Botus e também do Clyde. Mas temos também os vilões, os Creel, e é exatamente o que a gente vai ficar sabendo um pouco mais a respeito. Sim, um episódio totalmente focado mais na cultura deste povo. Super hostil, né? Com certeza. Ou seja, de saída já é algo que promete bastante. E sim, eu lembro, na época que eu assisti esse episódio, eu fiquei bastante empolgado para entender um pouco mais a respeito desses vilões. Geralmente, em episódios de qualquer série, inclusive da série que é grande inspiração Star Trek, na verdade a franquia inteira com todas as suas séries, sempre quando se aborda os vilões ou uma espécie específica, sempre tem aquela oportunidade de pegar vários detalhes interessantes. E aqui a gente ficava sabendo que, na verdade, esta espécie hostil, ela é muito baseada na religiosidade. Pois é, ela tem uma espécie de Deus todo-poderoso que é o responsável por toda a visão dessa sociedade de considerar todos os outros inferiores. Todos os outros que eu digo, todas as espécies que existem fora do seu planeta natal. Ou seja, ninguém vale nada, apenas eles. Uma coisa divina, que foi dado, o universo inteiro, é um quintal do povo Creel, Ou seja, tudo que vem a seguir, porque não segue, aquela fé, são coisas inferiores que podem ser mortas à vontade. Claro, no fundo, o episódio em si, ele não chega a esmiuçar vários outros detalhes super importantes que façam a gente até pensar um pouco mais a respeito da cultura em si. É mais focado nessa questão religiosa, claro, aquele lado mais agressivo deles, a gente já conhecia. De fato, não tem lá grandes novidades, mas é uma diversão com certeza certa. A gente pelo menos se aproximar um pouco mais. Inclusive com uma personagem super interessante que é a Teleia, aquela professora ali dentro da nave Creel. Mas espera aí, antes de chegar dentro da nave, a gente precisa começar a contar como é que a história começa. Pois bem, a Orville está fazendo um certo resgate ou auxílio, digamos assim, para uma certa colônia, num certo planeta, onde justamente eles acabam encontrando um cruzador ali, Creel atacando e não dando chance nenhuma de defesa. Super característico, claro, da espécie. Então, o Ed acaba adotando uma estratégia super ousada. Bom, primeiro é apenas ameaçar e logo o caçador para de atirar na colônia e começa a mirar as armas para a nave da União Planetária. E a única solução literal é fugir, porque aqui nesse episódio a gente tem uma grande comparação do que é o poderio militar, o poderio da nave em si. Nós vemos a Orville ali pequenininha na tela, e do lado aquele baita destroyer, Creel, que a gente já percebe só pelo tamanho que a briga será completamente desproporcional. Ou seja, a única solução, na verdade, é se esconder, Só que no espaço é difícil você achar um lugar para se esconder. Na verdade, ali no caso, tem uma certa facilidade porque tem o próprio planeta, E o Ed bola, então, a estratégia de entrar pela atmosfera lá do planeta e tentar um jeito de conseguir uma chance, de revidar de uma maneira que eles não possam. Os Creels, estando um pouquinho debilitados por sensores, coisa e tal, aquelas facilidades, claro, uma cena de ação. Mas de qualquer forma, se valer também de todo o arsenal, de todos os torpedos, atirar todos ao mesmo tempo, para ver se dá para liquidar então a nave. Bom, na verdade, a gente pode considerar que isso seria então uma bela estratégia a ser adotada em batalhas futuras, porque literalmente, o cruzador, a nave, é completamente pulverizada quando se joga todos os tantos e tantos torpedos
ao mesmo tempo. Só que aí a parte bacana, né, que eles acabam percebendo ali, no meio de tantos destroços, que há uma nave ali auxiliar completamente intacta. E claro, eles pegam para poder analisar, né? Porque sempre é aquela coisa, né? Quando um inimigo é derrotado, sempre você tem que ir atrás das armas, pesquisar tecnologia e por aí vai. Uma coisa super normal. Só que aí a parte interessante começa por ideia, claro, do almirantado. Aliás, uma nova almirante é apresentada aqui. E como todos os outros anteriores, vai retornar várias vezes na série. É bem bacana como eles cuidam dos almirantes, né? Lá em Star Trek, geralmente os almirantes eles não retornam muito. Eu acho que um ou outro acaba tendo destaque. Mas aqui em The Orville, com certeza, todos os 3 almirantes principais, eles sempre estão aparecendo, até num certo revezamento. Mas enfim, a ideia do almirantado na figura ali da almirante Ogawa é exatamente... É Ogawa ou Ozawa? Agora não me lembro. Enfim, o que vale é utilizar aquela nave que eles conseguiram capturar intacta para poder invadir justamente alguma nave que estiver passando por aí dos Krill e tentar roubar algo super importante, que é ter um contato com essa cultura hostil e se valer do que é sagrado para eles, que é a Bíblia deles, que acho que é Ankassa, alguma coisa assim, né? Esqueci o nome, não importa. O que vale, eles têm que ir atrás desse livro sagrado para tentar, através dos pesquisadores, arqueólogos, como não, tentar entender como essa espécie pensa. Sim, ela é baseada na fé, numa alta religiosidade. Acho que agora saiu. Enfim, mas precisa ter o escrito na mão para ser objeto de estudo, aquela coisa toda, e simplesmente a missão, praticamente a gente pode considerar suicida, é ir atrás, então, de furtar um desses exemplares da Bíblia Sagrada deles. E especificamente, o almirante manda o Ed, é você que tem que ir, e ainda leva o Malloy, que é o melhor piloto aqui da União Planetária. É uma coisa bem fixa. Na verdade, claro, uma certa facilidade de roteiro também, né? Porque focar exatamente na figura desses 2 oficiais não tem muito sentido, né? Mas ok. Lembrando que a Orville, ela não é a nave capitânia de toda a União Planetária. A frota, com certeza, deve ter a sua grande nave, a sua grande tripulação. Por que especificamente foi cair na mão deles esta missão? Não tem sentido, para falar a verdade, mas a gente compra, afinal de contas, são os protagonistas da série. Mas podia ter uma certa justificativa, porque o que a gente sabia da espécie foi o que aconteceu lá no primeiro episódio, onde foi apresentado então os vilões aqui desse show. Ok, eles saíram muito bem, tiveram uma ideia original de tentar como, né, destruir a nave do inimigo. Bacana, tudo funcional. Aliás, não lembro agora, aquela nave que foi destruída dos Kree no primeiro episódio já era um cruzador desse tamanho todo? Eu acho que era uma nave menor, acho que era intermediária, né? Acho que não era grandona desse jeito não. Mas enfim, a escolha específica de Ed e Gordon para essa missão não tem muito sentido, mas a gente engole, fazer o quê? Falando em engolir, né? Deixa eu dizer uma coisa antes de continuar a sequência de ação em si do episódio, é falar da parte cômica inicial do episódio, que estava justamente focado no que é também, como eu já comentei, né, a espécie que a gente mais manja aqui, que são os Moclans. E claro, todo o pessoal ali, oficiais sêniores, estão meio que tentando sacanear dessa vez o Bortus. Quer dizer, na verdade eles nem conheciam essa característica dele, ou da sua espécie, na verdade, né, de poder comer qualquer coisa, seja orgânica ou inorgânica. O típico, né, estômago de avestruz. Ele come qualquer coisa. Então eles brincam exatamente a respeito disso, fazendo ele comer várias coisas que, claro, para qualquer outra pessoa seria praticamente fatal, né, de digestão impossível, mas ele acaba comendo tudo numa boa. Também você pode meio que fazer uma comparação dessa cena de abertura, que é, claro, totalmente cômica, com a questão de você conhecer a espécie, o que a espécie tem de diferente de nós. É uma espécie de, assim, um comparativo assim, bem en passant, que a gente pensa, não, foi só uma piada. Não, não é. Muito pelo contrário, já se vende o estudo de uma nova espécie, da nossa curiosidade para com esses seres que
esquisitos. A gente precisa entender. Claro que você pode até sacanear com o bot, fazer um pouquinho de bullying, mas e com os inimigos? Você não pode sacanear eles. Você tem, né? Primeiramente, tem que tentar entender, né, o cerne da sociedade, que no caso, agora que é apresentado esse conceito aqui, nesse episódio, que eles são completamente baseados nas questões lá do livro sagrado, que eles têm que surrupiar um deles. Mas fica aquela grande pergunta, tá, como é que eles vão fazer isso? Bom, aí eles se valem de uma tecnologia que a gente viu, então, lá no segundo episódio, daquela espécie lá que cativava seres de todas as espécies para colocar no certo zoológico. Lembra a magia que eles faziam? Sim, eles se valiam de uma certa holografia. E é exatamente esse dispositivo que o Isaac consegue dominar um pouco, e eles conseguem projetar então uma imagem justamente holográfica para o Ed e para o Gordon poderem entrar dentro de uma nave Krill e não perceberem que eles são seres humanos. Obviamente eles vão ficar com a aparência de Krills. E aí você pode considerar que tudo fica fácil. Bem mais fácil, pelo menos. Mas não deixa de ser ainda uma missão perigosa, porque eles acabam dizendo que, tá, de onde que vocês vieram? Ah não, somos os únicos sobreviventes daquela nave que foi destruída, né, na batalha, no conflito com a nave da União Planetária, a Orville. Meio que eles vendem todo o peixe, né? Bom, com certeza deviam saber. De alguma forma, os curiosos que aquela nave foi completamente perdida. Mas o capitão, então, ali dessa outra nave, que acho que é a Yakar, se eu não me engano, aceita eles de boa, não tem nenhuma dúvida de questões que possam ser percebidas. São sobreviventes, ok. Mas o sacerdote ali, que acredito que acho que todas as naves Krills devam também ter um sacerdote. Ele sempre fica com o pé atrás ali para a figura do Ed e do Gordon, que aliás acabam adotando outros nomes, né? Porque teve um bom momento cômico aí que foi, caramba, a gente não pensou quais os nossos nomes Krill, e como eles se chamam, né? Até então, acho que a gente nunca ficou sabendo o nome de ninguém, né? Quer dizer, só teve a oportunidade mesmo no primeiro episódio. Mas falando em piada em si, este episódio é completamente engraçado. Na verdade, a gente pode considerar como um dos mais que se valem dos momentos cômicos para tocar a história para frente. E de uma maneira tamanha que você, num certo momento que você está assistindo o episódio, claro, se você comprou desde o começo porque está interessado nessa cultura desses inimigos, talvez você nem perceba. Mas se você for um pouquinho, sei lá, um pouquinho crítico, perceber o jeito como é construída a narrativa aqui nessa semana, você logo percebe, caramba, a história que ela é tensa na sua construção, no seu propósito, afinal de contas, como comentei, é uma missão suicida. Se você erra por um pouquinho, você já vai ser abatido pelos inimigos. Mas o episódio abusa na comédia o tempo todo e fica uma situação tão cômica na relação desses dois manés disfarçados ali para com os Krills que você não tem como dizer que aquela situação, aqueles diálogos possam ser possíveis. Não tem como. Você tem que assumir que você está considerando que é uma peça cômica esse episódio. Você não pode levar a sério, embora a missão em si seja altamente perigosa. É um contraste bastante interessante que é colocado aqui nesse episódio. Como eu disse, se você compra a linha narrativa, você nem pensa nisso. Mas se por algum momento você está um pouquinho assim, não concentrado talvez no texto em si, você pode sim cair a ficha. Caramba, como é que pode? É uma situação tão tensa e é trabalhado de uma maneira tão cômica. Por quê? Por quê? E eu de novo pergunto, por quê? Na verdade, esse foi o primeiro episódio de toda a sequência anterior de 5 que não foi escrito pelo criador da série, o Seth MacFarlane. Na verdade, foi um outro escritor, que agora também não lembro o nome, já apareceu por aqui para vocês darem uma conferida. Se bem que, depois que eu vi uns apontamentos, é sempre interessante também a gente ver, fazer resenha de episódios depois, antes de que eles foram ao ar. Porque a gente encontra material de bastidor e a gente acaba descobrindo, por exemplo, que esse episódio foi escrito por um outro roteirista, mas o MacFarlane acabou quase que revisando o texto completamente. E também foi essa história muito debatida pela sala de roteiristas, porque foi uma grande oportunidade de mostrar o que é esta cultura, mesmo que sejam inimigos. Afinal de contas, né, comparando também com Star Trek, né,
a grande cultura que são os Klingons, eternos inimigos. Claro, dentro já de a nova geração, a partir de nova geração, eles eram amigos, mas como foi explorada a cultura lá dos Klingons, né? Então, realmente, a gente sempre gosta, por curtir Star Trek, por tabela The Orville, a gente gosta, assim, de ir a fundo em outras espécies e suas culturas. Mas, voltando ao assunto, o texto foi retrabalhado e, claro, todo mundo sabia que a comicidade aqui presente não seria um elemento contrário. Ah, e uma outra curiosidade também, né? Foi pela primeira vez também que o diretor que dirigiu esse episódio, Jon Cassar, fez alguma coisa aqui dentro da série. Depois, na segunda temporada e também na terceira, ele foi um dos diretores mais constantes. Mas esse aqui foi o primeiro episódio que ele dirigiu. E Jon Cassar é muito conhecido por dirigir vários e vários episódios da série 24 Horas. Pois é, as aventuras de Jack Bauer. Um cidadão que é bem acostumado com cenas de ação, de tensão. E você diz, o que tem nesse episódio. Mas que ao mesmo tempo também tem muita coisa engraçada. O tempo todo. As piadinhas são frequentes e gozado. Você também não se sente... caramba, eles não levam a sério isso? Por que eles não levam a sério? É uma situação tensa. Por que eles estão continuando a fazer mais outra piada em cima? É curioso esse episódio. Ele tem um efeito, ele está tão bem construído que a gente pode considerar que não é um defeito ter muita piada. É uma coisa super engraçada que acontece por aqui. Mas de qualquer forma, é um episódio também que apresenta algumas reviravoltas, porque enquanto eles estão lá na missão, praticamente eles já conseguiram copiar algumas páginas. E aqui tem um detalhe também que também passa desapercebido, né? A Bíblia é um catatal, é um tijolo de páginas e basicamente o Ed lá só tira a foto de, sei lá, umas 20, 30 páginas. Não dá para dizer que eles tiraram muita coisa a mais não, porque eles sempre eram interrompidos, né? Enfim, não foram lá grandes conquistas que eles estavam fazendo. Quer dizer, eles estavam quase embora. Depois, claro, ao final do episódio, é óbvio que eles estavam com a Bíblia inteira sem dificuldade, né? Não precisava nem das cópias que ele havia tirado antes. Mas como eu estava dizendo, praticamente a missão deles já estava concluída, até que a camuflagem que eles estavam usando, lá daquela espécie, falhou. E por causa desta falha, eles ficam curiosos, mas que é isso? O que foi que prejudicou o nosso disfarce? Acabam descobrindo então aquela arma, aquela bomba, que seria testada numa outra colônia humana e mataria cerca de 100 mil pessoas. Pois é, e claro, a missão passa a ter um outro patamar, um outro objetivo, quer dizer, neutralizar aqui. E claro, eles têm a ideia de simplesmente destruir a nave. E também, meio que continuando a missão suicida, se precisassem, eles se sacrificariam. Mas vem outra reviravolta também interessante, melhor ainda, que é quando eles descobrem que tem uma sala de aula ali com uma professora e várias crianças. E aí que a coisa aperta. Caramba, a gente ia destruir isso aqui, mas agora não dá. Caramba, realmente é uma situação realmente de saia justa. E como se sai dela. Mas também é interessante porque aí vem aquela grande personagem que eu comentei, que é a Teleia. Caramba, muito boa esta personagem. Aliás, também detalhes de bastidor, né? A atuação da atriz foi considerada interessante, promissora, e por causa disso não tem lá muitas falas, né? Quando até li essa rubrica de produção, que o pessoal gostou, tanto o Seth MacFarlane como todos os envolvidos na produção, é que, valeria a pena aproveitar o talento da atriz, né? Vamos desenvolver outra coisa no futuro. E realmente, né? Ela aparece na segunda temporada, aparece na terceira, cada vez melhor. E revendo o episódio agora, caramba, ela não tem grandes oportunidades de ter um texto grande, enorme. Não, foi pouca coisa que ela conquistou a importância dentro aqui dessa série. Na verdade, isso é muito comum. Sempre aqui e acolá, os roteiristas pensam num específico personagem para uma específica história de uma determinada semana, mas escrevem para aquilo. Tem uma força? Tem. Ok. Mas ali no texto não parece que é um grande personagem, mas
às vezes se tem a sorte de chegar a um grande intérprete, seja um ator, seja uma atriz, e fazer com que aquele personagem que era interessante, apenas interessante no texto, no roteiro, fique excepcional. E aí, caramba, vamos continuar com esse personagem, né? Vamos nos reinventar e aproveitar esta interpretação que nos foi oferecida pelo ator ou pela atriz. Foi o caso então aqui. Acho que é Micaela o nome dela, né? Acho que é, se não me engano é. Enfim, o que vale? Teleia vai aparecer mais. Do problema em si, como resolvê-lo. Aí que vem então a característica então, da espécie, que a gente percebeu lá no primeiro episódio, quer dizer, viu, mas não percebeu. Na verdade, foi uma espécie de retcon que eles fizeram. Quando o time de roteiristas começaram a pensar em como é que a gente apresenta essa espécie. Eles tiveram aquela coisa inicial de ser uma sociedade centrada num texto de fé, mas depois pensaram qual a fragilidade então dessa espécie. Bom, eles são sensíveis à luz, porque o planeta deles praticamente encoberto, depois a gente visita esse planeta do futuro, é bastante interessante, mas enfim, é por isso que eles têm aquela pele completamente branca, né? Ou seja, são bem sensíveis à luz. E exatamente por causa disso, assim, o retcon que teve foi que quando eles pensaram isso para esse episódio, eles tiveram a sensibilidade. Caramba, a gente já fez lá no primeiro episódio que eles estão andando no sol, né? Na claridade do sol. Mas aí colocaram as máscaras deles. Ou seja, o cuidado dos roteiristas é muito interessante aqui nessa série. Bom, enfim, o que vale é que eles usam então esse pequeno defeito então da espécie para liquidar todo mundo ali dentro da nave. É uma situação também bem radical que o Ed e o Gordon acabam fazendo, é a única solução que eles arranjaram. Ele pode considerar isso que foi realmente quase um ato de firmar uma guerra completa, mas o texto também meio que passa por cima. Claro, Teleia é que fica mortificada por causa disso. Primeiro, ela já estava que aquela nave inicial, aquele cruzador Creel que a Orville havia destruído, lá dentro estava o irmão de Teleia. Então, ela acaba descobrindo que foi este capitão desta nave aqui da União Planetária, o Ed Mercer, que fez o ataque anterior e agora ele dizima completamente a tripulação da nave que ela estava. Caramba, ela fica assim com o pé atrás, mas é muito pé atrás com o Ed. E claro, isso a gente vai ver no futuro. Claro, um típico ódio mortal. E falando exatamente nisso, né? De você não desejar que você seja odiado pelos outros. Afinal de contas, no fundo, a missão suicida que eles estavam fazendo era uma missão de paz, porque o ato de roubar lá o texto sagrado deles não era uma espécie de provocação, na verdade era uma maneira dos estudiosos, né, em religião estudarem aquele texto e descobrir, através dos próprios escritos, se havia uma possibilidade de paz. Ou seja, o roubo daquela peça literária tinha o propósito da paz, mas acabaram topando com a arma lá, uma arma de destruição em massa. Eles tiveram que tomar uma atitude enérgica, bem exagerada, vamos combinar, né? Afinal de contas, eles não destruíram, pelo menos na tentativa inicial, não era destruir a nave, né? Ou a bomba em si, mas eles estavam destruindo a tripulação. Claro, depois a própria bomba foi lançada e no finalzinho lá o Gordon teve que lançar alguns torpedos para destruir antes que ela chegasse lá no planeta onde estava a colônia a ser dizimada. Mas, realmente, se a gente para pensar, caramba, que atitude bem forte que o Ed tomou ali. E é completamente justificável o ódio, né, que Teleia passa a sentir dele especificamente, não da União Planetária em si, porque até nos conceitos da sua própria cultura, ele já é um ser inferior de qualquer jeito, de saída, né? Mas agora ela tem um ódio pessoal para com ele. Mas claro, ela pergunta, mas e as crianças? O que vocês fizeram com elas? Ed, claro, já esclarece que estão sendo feitos tratados para devolvê-las. Não sei como, para falar a verdade, né? Mas enfim, se está tudo num pé de guerra, né? Como é que eles conseguiam devolver as crianças? De qualquer forma, né? Mas ela também então diz, né, tá, e eu, o que vai acontecer comigo? Não, você também vai ser preservada, não vai ser morta, né? Sua cabeça não vai estar arrancada do seu corpo num sacrifício de um ritual religioso, né?
não somos disso, basicamente. Mas ela até duvida, porque afinal de contas, ele, só ele, né? Não contando o poderio de uma organização para a qual ele trabalha, né? Só ele já dizimou toda a tripulação da nave onde ela estava lotada. Imagine o que o New Planetária vai fazer, né? São boas questões apresentadas no finalzinho do episódio, né? As melhores questões de divagação, de questões morais, filosóficas, religiosas, tudo está apresentado nos momentos finais do episódio. É bastante interessante, bastante denso, mas a melhor de todas as coisas, com certeza, é a questão. Ed fez um ato realmente bem forte, bem decisivo de matar aquela tripulação, mas as crianças ele preservou, ele nunca chegaria a tanto. E quando Teleia pergunta, por que você fez isso? Ele fala, são criancinhas, não posso fazer isso com elas, elas não têm culpa do que os adultos fazem. E aí que ela manda realmente um bom comentário, né? Você acha que agora elas não vão odiar você? Porque é óbvio, né? Se tem crianças lá naquela nave, simplesmente o Ed matou pais e mães dessas crianças. É óbvio. É o prato cheio, né? No futuro, quer dizer, no presente elas não são inimigos, mas no futuro elas serão inimigos especificamente do Ed. Essa história ainda não foi contada, mas precisa ser contada um dia, com certeza, num próximo episódio, sei lá, dessa própria terceira temporada, ou quem sabe em quarta temporada. Enfim, essa história precisa ser visitada com certeza, porque o fecho desse episódio é isso, né? É uma esperança, entre aspas, né, de uma futura história a ser apresentada pra gente. O que vai acontecer exatamente disto que o Ed provocou na tentativa de paz. Ele piorou mais ainda as questões, pelo menos nesse quesito. Na verdade, a gente acaba descobrindo depois que o processo de paz ele começa a andar. Mas esse seu ato precisa ser revisitado pela série. Enfim, voltando aqui ao episódio, né? É um episódio muito interessante, mesmo que tenha esse contraste, né, das cenas de tensão, da curiosidade nossa em relação à cultura dos Crews, mas ao mesmo tempo, e é misturado o tempo todo, tem a parte cômica que, é gozado, não interfere. Por mais que uma hora ou outra você possa até dizer que talvez não precisasse dessa piada aqui, mas não. Acho que se não tivesse a piada, talvez esse episódio ficasse muito tenso, ficasse talvez muito arrastado, ou talvez ficasse sem muito conteúdo. Porque a história, na verdade, é muito simples. É apenas uma investida que eles fazem dentro de uma nave inimiga para roubar um item específico. Encontram um revés e resolvem a situação. Basicamente isso. Uma coisa super simples. Se não tivesse realmente o recheio das piadas, talvez isso aqui ficasse muito sem graça. Mas na verdade não. É um bom produto, mais um bom produto de The Orville, que sempre está apresentando, a partir dali do seu segundo episódio, terceiro episódio na verdade, né, que foi sobre uma garota, sempre novas boas histórias. A cada nova semana a gente sempre vai tendo aquela sensação, caramba, a série ela está se distanciando do seu lado engraçado, mas, curiosamente, aqui ele volta com força, mas não atrapalha. Enfim, um episódio muito do interessante, que eu lembro que eu me diverti bastante quando assisti ele lá na primeira vez, e que também fiquei bastante impressionado com o final, com a frase de Teleia: você criou inimigos. Simplesmente isso. Bom, portanto, para esse episódio aqui, o sexto da primeira temporada de The Orville, atribuo, claro, uma nota não é excelente, porque o episódio, talvez no fundo, ele patine um pouco, não por erros, mas porque, no fundo, é uma história simples, com recheio das piadas, mas que tem um grande final. E acho que talvez o que mais faça dar uma coisa mais valorosa a ele é justamente essa análise dessa cultura, com certeza. E, portanto, para ele, eu atribuo 4,5 asteriscos. Agora, quero saber a opinião de vocês. Vocês consideram que esse episódio aqui é muito interessante justamente por essa análise dessa cultura dos inimigos? Vocês acham que a parte engraçada atrapalha ou realmente ela está mesclada de um jeito muito interessante que até ajuda
a não valorizar demais as cenas tensas. Não é um episódio de ação necessariamente, mas é um episódio de ficar carregando uma tensão o tempo todo, mesmo que com a contradição das piadas. Quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí nos comentários do vídeo. É isso.